Olá, sejam bem-vindos ao canal de leitura de livros espíritas. Estamos iniciando com as obras de Kardec. Estamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, os elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. A questão 17 pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem na terra. 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Ergue-se o véu para ele à medida que se depura, mas para a compreensão de certas coisas são-lhe necessárias faculdades que ainda não possui. 19. Não poderá o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos. Contudo, ele não pode ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. 20. É dado ao homem receber, além do campo da ciência, comunicações de ordens mais elevadas sobre tudo o que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, desde que julgue de alguma utilidade, revela a Deus o homem o que a ciência não consegue apreender. Passaremos para o tópico chamado Espírito e Matéria, é da questão 21 em diante. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi por ele criada em dado instante? Só Deus o sabe. Não obstante, uma coisa existe que a razão vos deve indicar. Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por muito longe que lograsse figurar o início da sua ação, podereis imaginá-lo ocioso um segundo sequer? 22. Geralmente a matéria é definida como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos e que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas são exatas, porquanto não falais senão daquilo que conheceis. Entretanto, a matéria existe em estados que ainda ignorais. Pode ser, por exemplo, de tal modo etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause nas sensações. É sempre matéria, para vós, porém, não seria. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que ele se serve e sobre o qual, simultaneamente, exerce a sua ação. 23. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na sua linguagem. Para vós, nada é o espírito, porque não é palpável. Para nós, contudo, é alguma coisa. Disto ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada não existe. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Entretanto, uma e outra se confundem num princípio comum. Portanto, para vós, são a mesma coisa. 25. O espírito é independente da matéria ou apenas uma propriedade desta? Como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar. Um e outro são distintos, mas a união de ambos é necessária para que o espírito intelectualize a matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Por espírito é que entendemos o princípio da inteligência em geral, não as individualidades designadas por esse nome. Sim, é necessário, porque não estáis organizados de modo a perceberdes o espírito sem o auxílio da matéria. Pode-se conceber o espírito
sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, certamente, pelo pensamento. Há então dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, o princípio de tudo. Quando existe, o princípio de tudo, quando existe, é constituído de Deus, Espírito e matéria, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, é necessário juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Muito grosseiro para aquele que o espírito possa exercer sobre ela a sua ação, embora, de certo ponto de vista, possamos considerá-lo elemento material. Deste ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria, é suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta, e sob a ação do espírito de produzir uma infinita variedade de coisas das quais só conheceis presentemente, uma infinita parcela. Tal fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão, não adquirindo jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Seria esse fluido o que designamos por eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. Aquilo a que dás o nome de fluido elétrico, fluido magnético, constituem modificações do fluido universal, que propriamente falando, mas não é que a matéria mais perfeita, mais sutil, é a qual se pode considerar como independente. Dado que o espírito é em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos capaz de induzir a confusões designar ambos esses elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? As palavras não têm importância. Cabei-vos formular vossa linguagem de modo que vos possam estabelecer mutuamente. Vossas dissensões provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, pois a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não vos tocam os sentidos. No próximo encontro nosso, iremos para as propriedades da matéria, que é da questão 29 em diante. Para que o nosso canal continue sendo útil para aqueles que se interessam em ouvir, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal, mande o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e Deus no controle.